Olha, imagina só, planejar um experimento científico, mas com um detalhe, ele só pode acontecer depois que você morrer. Parece roteiro de filme, né? Mas não é. Foi exatamente isso que um homem fez lá em Paris no século XIX. Ele organizou a própria entrevista póstuma. E é essa história que é documentada e, sinceramente, fascinante que a gente vai desvendar agora. E tudo começa com essas palavras aqui, escritas em 1860 por um senhor chamado Sanson. Para ele, a morte não era o fim. Longe disso. Era um fenômeno, sabe? Algo para ser estudado, fase por fase, como ele mesmo disse. E o mais incrível, ele se ofereceu para ser a cobaia, o primeiro objeto de estudo dessa investigação póstuma que, até então, nunca tinha sido feita. Então, vamos lá. Um pedido incomum. Um plano para uma autópsia espiritual. Para a gente entender como é que esse pedido tão diferente tomou forma, a gente precisa conhecer quem era esse homem e a carta surpreendente que ele escreveu. E o detalhe, não foi no leito de morte não, foi 2 anos inteiros antes dele falecer. Então, a gente está em Paris em 1862. E olha, é bom deixar claro, isso aqui não é ficção, tá? É história real. O Sr. Sanson era um membro conhecido e respeitado de um grupo de estudos espirituais da época. E depois de passar mais de um ano sofrendo muito com uma doença, ele tomou uma decisão bem radical: transformar a própria morte num ato de pesquisa. E o que talvez seja o mais impressionante de tudo é o tempo. Ele não fez esse pedido no momento de desespero, sabe? No último suspiro. Não. Ele escreveu a carta 2 anos antes de morrer. Esse planejamento todo, essa meticulosidade, mostra que não era um delírio. Era um projeto de vida. Ou, quem sabe, um projeto de morte. E ele até criou um nome para o projeto dele: autópsia espiritual. Essa escolha de palavras já de estudo, né? Ele não estava querendo uma sessão espírita para consolar a família. O que ele queria era uma análise mesmo metódica, quase científica do processo da morte. Ele queria ser, de certa forma, dissecado, só que espiritualmente. Bom, com o plano todo traçado, o que restava era esperar. E foi o que aconteceu. 2 anos depois, o Sr. Sanson faleceu. E aí, a sociedade se preparou para cumprir a promessa. E o cenário escolhido para isso foi um dos mais inusitados que se tem notícia. Vamos tentar imaginar a cena. Não é aquela sala escura, típica de filme, sabe? Não. É o próprio velório. Os membros da sociedade estão ali, reunidos do lado do caixão, faltando só 1 hora para o enterro. A ideia por trás disso era muito clara: entrar em contato com ele o mais rápido possível. Pegar as impressões mais frescas, mais puras da transição, antes que qualquer outra coisa pudesse, sei lá, interferir. Então a missão deles tinha 2 partes. Primeiro, claro, era honrar a promessa feita a um colega, a um amigo. Mas a segunda era aproveitar uma chance que era única para estudo. Eles pensavam que, por causa de tudo que ele acreditava, o Sanson estaria mais preparado para essa passagem. Por isso que a conversa que eles começaram ali não foi uma coisa solta, aleatória. Foi, de fato, uma investigação. Primeiras impressões do além. Um relato do outro lado. Com tudo pronto, eles começam a evocação. O que vem a seguir é o registro do que foi perguntado e do que foi supostamente respondido pelo espírito do Sanson. São os resultados diretos daquele experimento que ele mesmo tinha planejado. E a primeira pergunta, claro, vai direto ao ponto. Depois de mais de 1 ano de tanto sofrimento, a dúvida principal era essa: Jair, a dor passou? Como é que ele se sentia naquele momento comparado com, sei lá, 2 dias atrás? A resposta que foi registrada é de um alívio total. Minha posição é bem feliz, pois não sinto mais nenhuma de minhas antigas dores. E a palavra que ele usa, regenerado, é muito forte, né? Não sugere só que o sofrimento acabou, mas que ele renasceu, uma renovação completa do ser dele. Essa comparação mostra bem essa transformação. De um lado, a vida na Terra marcada por sofrimentos cruéis. Do outro, um estado espiritual regenerado e renovado. A transição que ele descreve não parece ter sido gradual, não. Foi uma mudança de estado completa, absoluta. Ok, a dor passou. Mas e a mente? A investigação então foca nisso, na clareza mental. Será que a morte é um processo confuso? Quanto tempo será que demorou para ele recuperar a consciência e entender o que estava acontecendo? E a resposta registrada é surpreendentemente precisa: 8 horas. Não foi, algumas horas, ou um tempinho. Não, foram 8 horas.
E ele teria dito que essa rapidez toda foi uma graça especial que permitiu que ele ficasse lúcido para poder cumprir o combinado. E aqui a gente vê que a transformação parece completa mesmo. Ele se descreve como forte, muito forte. Aquela identidade do homem doente ficou para trás. E a frase final é quase poética. Minha pátria é o espaço e meu futuro, Deus. É como se ele estivesse redefinindo tudo, quem ele é e qual é o lugar dele agora. Depois de entenderem como ele estava depois, a investigação volta para o momento chave, o último suspiro. O que uma pessoa sente exatamente naquele instante em que a vida física acaba? E a resposta é bem surpreendente. Ele descreve o vazio, o desconhecido, mas em vez de medo, ele fala de uma felicidade inefável. É um paradoxo e tanto, né? Justo no momento em que tudo parece se apagar, uma sensação de paz profunda toma conta de tudo. Aí vem a pergunta talvez mais surreal de todas. Lembrem-se, o corpo dele ainda estava ali, na sala. E eles perguntam, que sensação a visão do seu corpo, deitado aqui do nosso lado, te causa agora? E a resposta, de novo, é inesperada. É de uma gratidão que chega a ser comovente. Sem sentir pena, sem sentir nojo, ele agradece ao seu pobre corpo. Para ele, o corpo foi a ferramenta que, justamente pelo sofrimento, purificou o espírito dele e que o ajudou a conquistar um lugar bem merecido. As palavras finais de um espírito. Uma mensagem do cemitério. A conversa ali no velório tinha acabado, mas, pelo visto, a comunicação não. O capítulo final dessa história toda acontece no próprio cemitério, na hora do enterro. O relato diz que, bem no momento em que o caixão descia para a sepultura, ele teria transmitido uma última mensagem. Um conselho final, sabe? Tirado direto da nova perspectiva que ele tinha para todo mundo que estava ali. E essas palavras finais são basicamente um guia para quem ficou. Ele diz para não ter medo da morte, que ela é só uma etapa. Fala que coragem e boa vontade são o mais importante. Aconselha a dar pouco valor para as coisas materiais e alerta que, não dá para exagerar no prazer sem prejudicar os outros e a si mesmo. É uma mensagem bem direta, de simplicidade e propósito, supostamente vinda do próprio túmulo. Olha, independentemente do que cada um acredita sobre o que aconteceu naquele dia em Paris, a história do Sr. Sanson é um baita testamento da nossa busca por respostas, né? E ela deixa a gente com uma reflexão. O que será que o experimento ousado de um homem, mais de 160 anos atrás, ainda pode ensinar pra gente sobre aquelas perguntas eternas que todo mundo se faz sobre a vida, sobre a morte e sobre o que vem depois?